Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em Salmos 74, porque a Bíblia diz. E na minha Bíblia tem um tema assim, ó. Um apelo para que Deus ajude o seu povo, defenda a sua causa e lembre-se de suas promessas. Quando nos sentimos isolados ou esquecidos, podemos pedir a ajuda de Deus, sabendo que Ele nos ouve. O autor deste salmo está escrito que é Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com os homens que avançam com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machado e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derribaram-na até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-lo de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã e o deste por mandamento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão, inverno, e tu o formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras as almas da tua pombinha, não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios da morada e de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz a cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. Tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Este é um salmo tratado como Salmo de Asaf. E eu fui procurar algumas informações e eu vou estar lendo porque eu fui escrevendo. O Salmo 73 trata de uma crise emocional pessoal da fé de Asaf. Ele entra ali num conflito, como nós aprendemos no Salmo 73. Mas o Salmo 74 passa o cenário nacional e se volta à destruição do templo de Jerusalém pelos babilônicos. Então, peraí, aqui o templo ele foi destruído. Certamente, o autor deste Salmo 74 não é o Asaf do tempo de Davi. Aqui é um descendente de Asaf que tinha o mesmo nome de Asaf. Sabe aquela situação de chamar Mateus Rodrigues Santana? Aí coloca assim, Mateus Rodrigues Santana Júnior. Então, na realidade, esse aqui é um descendente de Asaf, não o Asaf que era lá no tempo de Davi. E aqui o que eu aprendo? Que apesar dos profetas daquela época terem avisado que o julgamento estava a caminho, segundo a Crônicas 36, do versículo 15 ao 21, a queda de Jerusalém e a destruição do templo foram acontecimentos catastróficos que abalaram a fé do povo. Ao fazer um levantamento da situação,
Asaf, que era o descendente daquele Asaf de Davi, passa de desespero a confiança e no final afirma que nem tudo está perdido. E o que me chama a atenção? Algumas coisas que nós aprendemos. Primeiro, esse salmo foi escrito pelo descendente de Asaf, de Davi. É um outro Asaf que tem o mesmo nome. Segundo, que eu aprendo aqui, verso 3, levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Então, dentro do santuário, o inimigo estava bramando, estava tramando, estava agindo. Verso 4, os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Então, lá dentro do templo, o adversário estava agindo. E aprenda uma coisa, o inimigo da nossa alma, ele é espírito. E ele só age quando ele tem uma liberação. E como que é essa liberação, irmã Ângela? É um corpo. Quando alguém dá lugar para ele agir, ele entra, age e se manifesta. Então, muitas vezes, o adversário, ele usa alguém dentro, muitas vezes, do santuário para se levantar contra a tua vida. Mas a nossa guerra não é contra aquela pessoa. É contra quem está agindo por trás dela. E é por isso que nesse momento nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender que nós não combatemos contra pessoas, mas contra agentes espirituais da maldade que acham legalidade para usar pessoas contra a nossa vida. Olha que verdades que nós estamos aprendendo nessa tarde na palavra do Senhor. Outra coisa que eu vejo nesse salmo, verso 9, já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba quanto tempo isso durará. Os profetas naquela época, eles tinham uma função, trazer a mensagem de Deus ao povo, alertar o povo. E os profetas naquela época, em 2 Crônicas 36, do verso 15 a 21, estavam avisando ao povo que o julgamento de Deus estava a caminho. Mas o povo não estava dando ouvido. O povo não estava acompanhando, acreditando no que os profetas estavam dizendo. E nos dias de hoje não é diferente. Deus usa pessoas com dons espirituais dentro da igreja, com dons de profecia, com dons de visão, com discernimento de espírito, para alertar dentro do arraial um caminho de uma destruição que está vindo a caminho do povo. E muitas vezes muitos não acreditam, porque nos dias de hoje a profecia boa é aquela que massageia o ego, aquela que Deus fala que vai te dar, que vai fazer, que vai colocar o inimigo por teu escabelo, que você vai triunfar, que você vai alcançar, uma profecia egocêntrica. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, que todo profeta de Baal, da mentira, profetas emocionais, venham ser derribados do nosso meio, e que profetas que professem a palavra de Deus genuína, remandarabachuri, candarabasúbia, palabachúria, segredos espirituais, venham ser renovados, venham ser avivados, venham ser levantados, venham tirar de candarabachúria a covardia, o medo, até mesmo o comodismo, a indiferença com o momento que nós estamos vivendo, e venham abrir as vossas bocas e declarar as verdades genuínas da palavra do Senhor. Porque diz aqui que nesse tempo, quando a destruição toma conta do ambiente, não tinha mais profetas. E muitas vezes nos nossos dias, muitos profetas têm se calado. Por quê? Porque têm encontrado resistência do povo. Muitas vezes aqueles que professam a verdade, eles muitas vezes não têm holofote sobre a vida deles. Muitas vezes aqueles que professam a palavra de Deus de livramento, que Deus está dando livramento, que Deus está pedindo uma nova conduta, um novo posicionamento com Ele. Muitas vezes esses profetas não são muito aceitos no meio da igreja, no meio da terra,
no ambiente de trabalho, mas nessa tarde o Senhor te convoca, porque o dom não é teu, foi Deus que te deu com um ofício de alertar a igreja dos perigos iminentes que possam vir, para que a igreja venha poder ter o tempo, venha poder ter o direito de ter um livramento, um arrependimento genuíno, para que esse mal venha cair por terra e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, olha só, aqueles começam a falar: até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário e blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Esse momento estava acontecendo porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Que nós não venhamos ser omissos, nem de falar e nem de ouvir o que Deus muitas vezes nos manda por intermédio de alguém, por intermédio de uma pregação, por intermédio muitas vezes de uma oração, da palavra dele, de uma profecia. Outra coisa que eu quero falar: não pare de declarar a palavra, ainda que você possa ser rejeitado, possa ser discriminado. O que importa é agradar a Deus e estar no centro da vontade dele. E uma coisa que eu quero trazer para vocês nessa tarde, do verso 10 ao 18, fala aqui que o Senhor está em silêncio. Mas quando o Senhor fica em silêncio, querido e querida irmã, não se sinta esquecido e nem desprezado. No silêncio do Senhor nas tuas vidas, muitas vezes quando as respostas não vêm, levante a Deus um tributo de agradecimento por aquilo que Ele já fez. Traga à memória as vitórias que o Senhor já te deu, porque isso vai aumentar a tua fé, vai te trazer mais esperança. E isso vai te manter firme em pé contra as astutas ciladas do adversário. Não se permita ser presa fácil a ele. Não. Mantenha sua mente protegida, estabelecida com as bênçãos do Senhor que Ele já executou lá atrás, com as verdades bíblicas. Traga esperança para a tua mente, porque no momento do silêncio o Senhor está trabalhando. E algo que eu quero aqui fechar com vocês. Verso 14. Fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e o deste por mantimento dos habitantes do deserto. E aqui, quem era Leviatã? Eu quero trazer essa verdade para você. A expressão monstros de águas nos faz recordar da palavra do Senhor acerca do Egito. Ezequiel 32:2. Leviatã é Urgárico Lotã. É o nome de uma serpente de 7 cabeças da mitologia babilônica. De acordo com a lenda de Baal, Baal derrotou essa criatura maligna. Este salmo louva a Deus pela realizar o fato dos deuses cananeus terem sido destruídos, terem sido dissipados. Então, Leviatã, ele é um monstro de água. E uma coisa que eu quero trazer para vocês. Quem nunca ouviu aquela expressão? Porque na presença do Senhor, a tristeza salta de prazer, aleluia. Cuidado. Capítulo 41 de Jó, no versículo 22 diz: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Salta de prazer na presença de quem? Versículo 1, poderá pescar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? E quem é esse Leviatã? Se você abrir lá em Isaías 27:1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, querido, eu quero trazer para você uma verdade bíblica. Toda vez que você ouvir na presença do Senhor a tristeza salta de prazer, não glorifica não. Porque aonde a tristeza, ela salta de prazer, é diante do Leviatã, esse crocodilo do inferno. Irmã Ângela, então como que eu posso glorificar a Deus? Salmos 16, verso, glória a Deus, 11 diz, olha só: far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença abundâncias de alegria. Na presença do Senhor, a abundância de alegria, nada salta. Oh, rebachúria transborda, ramandarabachúria é enchido. Oh Deus, decalabachúria. Então nessa tarde também,
Fica com essa verdade bíblica. Toda vez que você ouvir que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria, corre. Nem glorifica, fica quietinho, só olha e lembra-se, Salmos 16, verso 11, que na presença do teu Deus nada salta, mas há uma abundância de alegria. É assim que eu quero fechar esse Salmo 74 e te trazer um alerta. Creia nos profetas e você vai prosperar. Ainda há profeta de Deus. E detalhe, a profecia que vem do Senhor, ela exorta, ela consola e ela edifica. Fora disso, ore ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e eu te espero para o próximo Salmo, em nome de Jesus.